Zumbido, você já ouviu falar, né? Já deve ter ouvido também um pouco no ouvido ou na cabeça. Será? Será que o zumbido ele é causado também na cabeça? Vamos ver. É aquele som, mesmo que não tenha um som externo, você percebe um tinido ou um chiado. Alguns falam que é como se fosse um besouro no ouvido. Alguns dizem que parece uma panela de pressão. Então, o que é esse som? O zumbido ele não é uma doença, tá? Ele é apenas um sintoma e esse sintoma deve te chamar a atenção. É um alerta para que você investigue o que é que está causando. Muitas coisas podem estar causando o zumbido, mas a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco. Eu mesma já falei muitas vezes que não tem nada que se faça com o zumbido. Antigamente nós falávamos isso para os pacientes. Hoje tem muito o que se fazer. Muita coisa a gente pode fazer para amenizar a intensidade do zumbido e até chegar à remissão dele. Que bom, com o avanço da ciência hoje é possível. E não, ele não está apenas no ouvido. Sim, ele pode sim ser causado no cérebro e a gente vai ver. E é como se fosse, eu já vou dar um spoiler, é como se o cérebro estivesse aumentando o volume de um canal para compensar uma perda de um sinal do ouvido, para vocês entenderem melhor. Então, é possível sim o zumbido ser produzido no cérebro, tá ok? E a gente vai então falar agora das possíveis causas bem rápido. Hoje a gente vai focar em outras coisas, mas caso eu me esqueça de algo agora, saiba que existem várias causas que pode gerar o zumbido, tá? Questões ortodônticas pode causar o zumbido, como o hábito de ranger dentes, que tecnicamente é o bruxismo, do problemas nessa articulação, ATM, tá? Problemas musculoesqueléticos no pescoço, na cervical, até problemas na coluna pode causar zumbido. Diabetes, pressão alta, colesterol alto, com o tempo, um tratamento um pouco mais prolongado devido ao uso das medicações. Estresse, ansiedade, questões de saúde também, problemas auditivos, cistos no ouvido, excesso de cerumen, que é a cera no ouvido, pode causar zumbido, tumores no sistema auditivo e as inflamações e infecções no ouvido. Por quê? O processo inflamatório gera secreções nessa região. E aí, tendo secreção nessa região do ouvido médio, é causada uma pressão nas outras estruturas. E aí, essa pressão é possível gerar zumbido, tá? E outras doenças do próprio ouvido, patologias do ouvido também pode gerar zumbido. Tá? Então, esse é um resumo das possíveis causas. E os sintomas? Além do zumbido, o zumbido ele pode ocasionar falta de concentração, insônia, depressão, irritabilidade. Apenas alguns sintomas. Só quem tem um zumbido grave mesmo, que atrapalha as atividades diárias, é que sabe o quanto que o zumbido afeta a qualidade de vida. Mas não precisa você esperar chegar a esse ponto, tá? E eu vou dar aqui alguns sintomas que podem exigir uma avaliação de um profissional, um médico otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo, para você que já apresenta zumbido. Se o zumbido ele interfere
na sua qualidade de vida, como eu acabei de dizer, nas suas atividades diárias, em qualquer lugar que você está, acaba interferindo, principalmente nessa questão da concentração. Se ele ocorre em apenas um ouvido, é um sinal de alerta, você deve procurar um profissional. Se ele soa como uma batida cardíaca, esses são sintomas, como eu disse, de alerta, não são sintomas comuns. Eles devem ser levados em consideração, tá? Agora, é bom diferenciar para vocês entenderem. Você ter uma exposição em uma festa, um show ou num trabalho, exposição a sons intensos, é natural no final do dia ou após essa exposição você apresentar esse tinido no ouvido, tá? Esse chiado. E aí, o zumbido que estamos tratando hoje não é esse, tá? O zumbido patológico, justamente você percebe sem ter tido algum som externo, beleza? Para que vocês não confundam. Tem pessoas que sentem o zumbido, esse patológico que traz esses sintomas de forma constante. E aí sim é necessário ser acompanhado. Agora tem pessoas que têm o zumbido, mas não têm esses outros sintomas associados, mas esporadicamente percebe o zumbido, tá? Eu percebo esporadicamente o zumbido em mim, beleza? Então, eu preciso diferenciar. E aí eu creio que ficou claro para vocês, para que vocês também saibam diferenciar. Agora, tem medicamentos que podem também estar causando o zumbido se tomarem em altas doses, tá? A aspirina é utilizado muito para prevenção de doenças cardiovasculares, AVCs, tá? Anti-inflamatórios não esteroides, como ibuprofeno, diclofenaco, cetoprofeno. Muita gente toma esses medicamentos sem orientação médica. Anti-inflamatórios, antibióticos em geral, antidepressivos, como sertralina e outros, anticonvulsivantes, como a carbamazepina e outros, medicamentos para o câncer, diuréticos de alça, que são utilizados para doenças do rim, promovendo a eliminação rápida de água e sódio. Então, todos esses medicamentos, eles podem sim causar o zumbido, tá? Medicamentos ototóxicos também. O que são esses medicamentos? Eles causam efeito colateral no sistema auditivo. Algumas doenças é necessário ser tratada, a gente precisa usar esses medicamentos para tratar outras doenças mais graves. Você precisa seguir a orientação médica, mesmo sabendo desse risco de que pode provocar o zumbido. Mas tem alguns medicamentos que causam efeito colateral no sistema auditivo e a gente denomina eles como medicamentos ototóxicos, beleza? E agora eu quero trazer para vocês duas pesquisas internacionais, como eu falei na chamada, no anúncio da nossa live de hoje. O primeiro estudo, ele foi feito com 100 pessoas. A população desse estudo e a idade delas é de 19 entre 60 anos. Nenhum apresentava perda auditiva dessas 100 pessoas, mas metade relatava zumbido severo ou hiperacusia. O que é a hiperacusia? A hiperacusia é a sensibilidade a sons, independente da intensidade desse som. E a hiperacusia também é um sintoma.
pode ser um sintoma associado do zumbido, beleza? Então, metade dessas 100 pessoas relatava o zumbido ou hiperacusia. E então, nesse estudo, eles realizaram exames de atividade cerebral e eles tiveram que responder também a questionários sobre dados da saúde em geral e sobre o seu zumbido. E em seguida, os rostos deles foram filmados enquanto eles ouviam sons, e aí existem 3 categorias, foram utilizadas 3 categorias de sons. Sons agradáveis, sons neutros e sons desagradáveis. O autor do estudo, Dr. Daniel Poller, ele diz que eles queriam pensar em outras regiões do cérebro que recebem informações sonoras e nos voltamos para aquelas que regulam o estresse. Foi a análise após esses experimentos. E os resultados desse estudo do Dr. Daniel. Pessoas sem zumbido apresentaram respostas faciais e dilatação da pupila mensuravelmente diferentes, apenas em resposta aos sons desagradáveis. Em contraste, todos os sons faziam com que pessoas com zumbido severo ou hiperacusia apresentassem poucos movimentos faciais e as pupilas hiperdilatadas. Então, pessoas com zumbido e hiperacusia apresentavam poucos movimentos faciais diante dos sons, de todos os sons, independente se era agradável ou não. E mesmo ao som desagradável, quem tem zumbido acaba diminuindo a acuidade auditiva. E aí não percebe tanto, não incomoda tanto, e então não houve diferenciação nos movimentos faciais, mas as pupilas foram hiperdilatadas. E a conclusão? A conclusão é a seguinte: sistemas nervosos, então, simpáticos, estavam sempre em hiperatividade dessas pessoas com zumbido ou hiperacusia. Até mesmo sons inofensivos eram tratados como possíveis ameaças. E se esses resultados eles fossem replicados em estudos adicionais, isso significa que os métodos terão uma maneira objetiva de medir o zumbido, medir a gravidade e também a intensidade. É possível que futuramente nós tenhamos isso. Assim como a ciência vem evoluindo, estudos podem chegar a esse resultado. À medida que tratar o zumbido, é possível nós medirmos, avaliarmos a intensidade do zumbido, se o tratamento está sendo efetivo ou não. Aí é possível investigar. Isso é a esperança desse doutor Daniel para os estudos futuros. E o doutor Daniel, ele fala que ele gosta em pensar que esses biomarcadores, eles podem ser detectados sem testes incrivelmente caros ou invasivos diante desse estudo. Em última análise, ele quer desenvolver uma plataforma de vídeo de acesso aberto para que outros grupos possam usar essas medições. Então, tomara que nós tenhamos acesso de fato, que a ciência chegue a disponibilizar, né, esse recurso simples, barato, né, que não seja tão caro como outras questões na área da saúde. Então, esse foi o primeiro estudo. Então, a conclusão, voltando a falar para vocês, esse estudo nos trouxe essa informação de que quem apresenta zumbido tem o sistema nervoso simpático em hiperatividade. Agora, o segundo estudo também em Harvard, só que com outro autor, tá? O Stephen Mason.
Esse estudo foi de 2023, 30 de novembro de 2023, foi publicado na revista Scientific Reports. E ele foi feito com 300, deixa eu ver aqui, isso mesmo, eles recrutaram 300 pessoas. Esse é o estudo com maior dado e mais detalhado até então na ciência auditiva, tá? Então, 300 pessoas na idade entre 18 e 72 anos apresentando testes de audição normal, todas essas 300 pessoas, e elas apresentavam zumbido crônico, ou ausência de zumbido, ou zumbido intermitente, tá? E eles mediram as respostas do nervo auditivo e a atividade do tronco cerebral dessas 300 pessoas. Os resultados, vamos lá. Em comparação com a ausência de zumbido, ter zumbido crônico foi associado à perda de fibras do nervo auditivo, bem como ao aumento da atividade cerebral. Ou seja, como resultado da perda auditiva, o cérebro então aumenta a sua atividade. Lembra do que eu disse no início? É como se o cérebro estivesse aumentando o volume de um canal para compensar a perda auditiva, a falha no nervo auditivo. O que possivelmente explica por que você percebe um tom ou um som que não está propriamente dito no ouvido. É como se fosse um som fantasma, e aí por isso gera o zumbido. Além do ouvido produzir emissões otoacústicas, que aí é outro assunto, existe esse som fantasma, que aí causa esse desconforto, esse estranhamento, que é o zumbido. Ainda nesse estudo, eles então, diante dessa análise da hiperatividade do cérebro, eles notaram que essa falha no nervo auditivo, muitas pessoas com audição normal podem apresentar. E então hoje a ciência comprova que nós que não temos perda auditiva, ouvintes normais, podemos apresentar perda de fibras no nervo auditivo. E aí, no meu achismo, aqui Adna falando, eu creio que essa perda de fibra no nervo auditivo está muito relacionada à falta de nutrientes, que impacta muito. A Adna acredita que é possível, sim, haver relação de falta de nutrientes, ocasionando, então, perda dessas fibras no nervo auditivo. E aí, essa perda dessas fibras causa essa perda auditiva oculta. É o que a gente está denominando, que os cientistas estão denominando. Ouvintes normais podem ter essa perda auditiva oculta que nenhum exame atualmente, nenhum exame detecta, tá? E tendo essa perda auditiva oculta, apenas uma parte do nervo auditivo degenera, mas outra parte permanece viva por anos ou décadas. E diversos experimentos realizados por outros pesquisadores descobriram que é possível regenerar fibras nervosas em modelos animais. Porém, a ciência ainda não consegue regenerar fibras em nós humanos. Então, é como se ganhar na loteria. Não tem como a gente confirmar quem vai ter probabilidade, predisposição a ter essa perda auditiva oculta. Mas a ciência vai continuar aí em atividade
E vamos aguardar, então, as próximas orientações, informações a respeito do que, de fato, causa a perda nessa fibra do nervo auditivo, tá? Então, com essas duas pesquisas, nós confirmamos que quem tem zumbido, o cérebro, ele está em hiperatividade e ele tenta compensar a falha. E o outro estudo, o primeiro que eu falei, o sistema nervoso simpático também está em hiperatividade, ocasionando então o incômodo, a sensibilidade exacerbada, ações em algumas pessoas que apresentam zumbido. Beleza? E Adna, agora me fala então, como que eu vou tratar o meu zumbido? Como eu disse no início, eu mesma falava muito também aos meus pacientes que na ciência não tinha cura para o zumbido, não existia nada a ser feito. Mas o cenário hoje mudou e muito. Tem muita coisa hoje para fazer, tá? E agora eu vou tratar aqui com vocês sobre essa parte do tratamento. Primeiro, é necessário uma equipe multiprofissional, então, para resolver o zumbido. Imagine um barulho, um ruído te incomodar 24 horas, até ao você dormir, você ser atrapalhado em iniciar o sono. Então, essa pessoa, ela vai estar com o psicológico muito afetado. Então, a pessoa, ela precisa redirecionar os pensamentos negativos, o estresse, redirecionar toda essa negatividade com várias técnicas. Aí eu vou citar todas as técnicas existentes. Hipnose, mindfulness, terapia cognitivo-comportamental, é feita pelo psicólogo, e também tem a terapia cognitivo-comportamental específica para insônia, quem tem insônia. Terapia sonora, ela distrai as células cerebrais que estão em hiperatividade. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar aqui, eu não vou tentar agora para não atrapalhar a live, mas eu vou colocar nos stories, assim que eu terminar, o vídeo que eu fiz de vários aplicativos que você pode utilizar como terapia sonora. E o efeito é esse: distrair o zumbido, distrair a sua atenção para o zumbido. E aí esse som vai mascarar o zumbido e você tem a sensação de como se o zumbido estivesse diminuído a intensidade. Alguns até podem deixar de perceber. Quem tem zumbido bem baixo pode até relatar que deixou de perceber o zumbido, tá? O controle do estresse através de meditação. Também existem aplicativos pagos, eu vou também colocar, e várias outras técnicas de meditações e relaxamentos que vão ajudar a diminuir a resposta do corpo, né? Diminuindo a frequência cardíaca, diminuindo a pressão arterial e a frequência respiratória. Todos esses são impactados de certa forma com o nível de estresse que a pessoa tem. Uma consulta com um médico especialista, gente. Tem muitos otorrinos que eles não são especialistas em zumbido. Mesmo sendo médicos, eles ainda hoje falam que não existe cura para o zumbido. Isso não é verdade. Você que tem zumbido, procure um otorrino especialista em zumbido, tá? Eu também vou colocar aqui os profissionais que eu indico nos stories, tá? É necessário vocês procurarem um médico especialista em zumbido. O que funciona para dar uma pausa aqui nas opções de tratamento, o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para o outro. Existe muito de a gente receitar
O boca a boca funciona muito bem para algumas coisas, né? Um chazinho e outras coisas para várias questões de saúde. Mas com relação a zumbido e assim como outras questões mais específicas, às vezes não dá. O que funcionou para o seu colega não vai funcionar para você. Então é necessário que você faça esse acompanhamento específico e detalhado para o seu caso, porque a causa do zumbido é diferente. O seu zumbido foi causado por uma coisa e o do seu colega é causado por outra coisa. Então, o tratamento ele deve ser baseado nessa causa, né? Então, toda a equipe multidisciplinar vai estabelecer um plano terapêutico detalhado, específico para o seu caso, tá? Participar de grupos de apoio presencial ou online para apoiar nessa questão de escuta. Muitas pessoas não entendem o nível de estresse e sensibilidade de quem sofre com o zumbido. Eu conheci uma paciente que ela tinha esse zumbido severo, que ela não tinha qualidade de vida, nem social, a vida social dela foi afetada. E ela relatava muito isso, que as pessoas não entendiam muito ela. Então, esses grupos de apoio auxiliam bastante. Suporte farmacológico ou nutracêutico, e aí entra muito a recomendação de alguns médicos com relação à melatonina, ajudando aí na insônia e os distúrbios do sono, que é muito afetado. Adotar um estilo de vida mais saudável. Alguns médicos já falam como orientação diminuir o uso de cafeína, álcool, porque essas coisas intensificam o zumbido ou a intensidade do zumbido. E aí estabelecer um estilo de vida mais saudável, principalmente na boa higiene do sono, além de outras coisas saudáveis na dieta alimentar. Eu quero destacar a boa higiene do sono, práticas para você melhorar o seu ciclo cardiano. E uma das coisas é essa orientação farmacêutica, a melatonina, que é muito receitada. A terapia TRT, que é o retreinamento do zumbido, tá? Ela é feita por um profissional fonoaudiólogo. É uma terapia sonora de longo prazo e o objetivo é promover a habituação do cérebro com esse zumbido. E aí essa habituação está diretamente relacionada à frequência que o seu zumbido é e à intensidade dele. Então essa terapia é muito eficiente e volto a falar, é diferente dessa sugestão de aplicativos, eles irão amenizar o zumbido. Vocês vão ver quem vai experimentar, mas é diferente de você fazer uma terapia dessa, TRT. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Mas é uma terapia feita pelo fonoaudiólogo e, como eu disse, vai causar essa habituação do cérebro, tá? Neuromodulação e abordagens fisioterápicas, sobretudo nos quadros clínicos que têm ligações com tensões cervicais, tá? De coluna e cervical. Esse profissional, o fisioterapeuta, ele vai auxiliar, tá? Estimulação biomodal, o que é isso? É um tratamento também, só que o som ele é feito juntamente com leves toques no pulso, transmitido através de uma pulseira. Não há evidência suficiente científica da sua eficácia desse tratamento de estimulação biomodal, porém,
já existem resultados preliminares que são encorajadores. Então, eu não vou deixar de citá-lo, tá? Estimulação biomodal. Existem também as massagens terapêuticas, tá? Se o zumbido ele for causado por fatores musculoesqueléticos, isso vai reduzir a tensão, reduzindo o estresse, a fadiga, tá? Existem aparelhos auditivos. Quem tem perda auditiva e tem zumbido, no próprio aparelho auditivo existe a tecnologia que vai ajudar na questão do zumbido. E quem não tem perda auditiva, existe hoje um dispositivo específico para o zumbido. Ele gera um ruído de baixa intensidade, como se fossem sons ambientes, sons da natureza ou outros tipos de sons de ruído branco, que são ajustáveis conforme a frequência também e a intensidade do zumbido, feito pelo profissional fonoaudiólogo, sob medida do seu zumbido. Dispositivos de mascaramento também. E outra alternativa de tratamento é o biofeedback. O que é isso? Técnica assistida por máquina que ajuda a pessoa a controlar as respostas do próprio corpo. São eletrodos que são fixos na pele e aí é transmitido ao computador os biomarcadores de saúde, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, pressão arterial, e aí a pessoa visualizando o nível desses biomarcadores e feita, né, uma abordagem junto com o som, é uma reprogramação, pelo fato do nome já diz, biofeedback. A pessoa mesmo tentar controlar esses níveis, é a reprogramação mental, ela visualizando e tentando se controlar. E aí é possível diminuir esses níveis, esses biomarcadores com essa técnica, beleza? Então, esses são os tratamentos possíveis hoje para o zumbido. Muitos, não é? Muita coisa é possível ser feito para o zumbido, tá? E volto a falar, gente, da importância de buscar um profissional especializado na área. Eu vou falar o nome de alguns aqui: Dr. Márcio Salmito, Dr. Bruno Taguchi, para quem é daqui do Mato Grosso do Sul. Esse doutor Bruno Taguchi, ele está em Campo Grande, tá? Doutora Gabriela Otorrino, e tem mais dois que eu não estou lembrando o nome agora, eu vou colocar nos stories, tá? Procurem se você tem o zumbido, procure o otorrino especialista em zumbido, tá? Ele vai contornar o seu caso de uma forma bem melhor para que você tenha resultados bem rápido, tá? Não se demore procurando quem não é especialista, beleza? E aí eu quero fechar falando com vocês o seguinte: pessoas que estão expostas a ruído no trabalho, tá? Ou em casa, ou que vai frequentemente a ambientes como festas, quem trabalha com eventos principalmente, vocês têm maior chance de desenvolver zumbido. Existe maior probabilidade de vocês desenvolverem. E aí, por isso, a importância de vocês usarem o protetor auditivo, para que vocês não cheguem nesse nível do zumbido impactar a sua qualidade de vida. E esse recado eu tenho dado frequentemente aqui no meu perfil, tá? Não deixem de usar, vocês, esse público em especial, o protetor auditivo. O zumbido, como vocês viram, ele tem tratamento,
ele é possível ser reabilitado e é possível, quem tem zumbido, sentir novamente paz e ter novamente qualidade de vida. Hoje é possível nós falarmos isso. Compartilhe essa live, esse é o meu desejo. Se você ouviu alguém dizer que percebe zumbido, compartilhe essa live com todos, não somente com quem tem zumbido. Siga o perfil para mais atualizações com dados científicos de ponta. Você vai ter essas informações aqui excelentes, tá? E deixe sua dúvida, tá? Deixe sua dúvida, você que tem dúvida, deixe sua dúvida aí nos comentários aí da live, que aí eu posso responder se você ainda ficou com alguma dúvida após esse detalhamento aí sobre esse tema zumbido. E como eu prometi para algumas pessoas, nossa próxima live então vai ser sobre aquela sensação de que parece que você entendeu o que a pessoa disse, porém você pede para ela repetir. Não entendi, repete para mim, só que você ouviu. Então a gente vai falar sobre isso na próxima live. Não perca, hein? Conto com a sua presença. Beijo! E aí se liga nessas dicas. Se liga, cola aqui comigo, para não perder aí conhecimento de ponta. Beijo!